Olá, boa tarde. A polícia investiga a agressão a uma idosa de 90 anos em São Simão. Fábio Lemen. Rosane, o Ministério Público e também a Polícia Civil estão dando prioridade na investigação desse caso registrado em São Simão. E a agressora teria sido a neta da vítima. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Um vereador de Jataí dança em festa junina em plena pandemia e ainda saúda o coronavírus. Viva o coronavírus, pessoal! Pilotos agrícolas fazem curso de combate a incêndio para ajudar no controle das queimadas. E voluntários conseguiram resgatar mais um dos cães que foram feridos por espinhos de um ouriço. Foi uma verdadeira caçada ao animal que estava se escondendo na mata sem conseguir se alimentar. E uma história para lá de inusitada, um bebê de 1 ano compra jiló em aplicativo de celular. Muriele Silva. E o pior é que ninguém na casa gosta de jiló, Rosane. Os pais só descobriram que a criança tinha feito a arte quando o entregador já estava na porta com o pedido. Tá certo, vamos juntos então, porque o Jornal Anhanguera, primeira edição dessa sexta-feira já está começando. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a agressão de uma idosa em São Simão, no sul do estado. O vídeo foi entregue aos investigadores e teria sido gravado por um familiar da vítima, que tem 90 anos. O Fábio Lemen acompanha essa história e traz mais detalhes para a gente agora, porque realmente, Fábio, essas cenas são impressionantes, né? Boa tarde para você. História absurda, né, Rosane? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Esse caso foi em São Simão. Essas cenas teriam sido gravadas ainda durante a noite de quarta-feira. O que a gente percebe nessas imagens absurdas dessa agressão é que ninguém também estaria usando máscara de proteção. Por isso também surgiu algumas dúvidas aí para a investigação se esse vídeo realmente era recente. Mas o Ministério Público lá de São Simão conseguiu confirmar realmente que se tratam de imagens recentes gravadas na quarta-feira à noite. Essas imagens chegaram ao Ministério Público ainda ontem, que pediu que a Polícia Civil lá do município começasse uma investigação para tentar esclarecer essa agressão. A gente percebe nessas imagens que estão rodando aí, Rosane, que realmente a idosa estava com um andador, que é um equipamento para facilitar a caminhada, e essa neta retira com força esse equipamento da idosa, o que mostra essa cena aí que de certa forma é até violenta e chocante, né? A gente vai ver agora na reportagem mais detalhes dessa investigação que começou ontem, portanto, pela Polícia Civil lá de São Simão. Nas imagens é possível perceber que as pessoas estão reunidas em um dos cômodos da casa. Há um desentendimento entre a idosa e uma neta que também aparece na cena. Depois de empurrar a senhora, a mulher puxa o andador que ela utiliza. Tanto o Ministério Público como a Polícia Civil consideram o caso da agressão à idosa prioridade nas investigações. A ideia é identificar e ouvir os envolvidos, para descobrir o que levou a mulher a agredir a senhora. Foi instaurado um inquérito policial, essas pessoas que registradas no vídeo foram todas identificadas e serão ouvidas nos próximos dias. Elas vão responder pela prática dos crimes previstos no artigo 96, parágrafo 1º, que é quanto à humilhação da pessoa idosa por qualquer motivo, e 105, que é referente à divulgação de imagens que registrem essa humilhação, todos previstos no Estatuto do Idoso. A pena máxima pode chegar a 4 anos e 3 meses, caso elas sejam condenadas. Todas as pessoas gravadas moram em São Simão. A gravação teria sido feita na quarta-feira à noite, apesar de ninguém usar máscara. Ainda ontem, o MP pediu que a polícia investigue a situação. No sentido de verificar a situação da idosa e se ela encontra em uma situação de risco. E, caso necessário, tomará todas as medidas de proteção pertinentes ao caso, dentre as quais, inclusive, poderá chegar até mesmo o abrigamento da idosa, se isso for necessário para a proteção dela. A
A gente voltou a falar hoje pela manhã, Rosane, com o promotor Fabrício Lamas, quem a gente ouviu agora há pouco aí na reportagem, e o promotor disse que essa idosa já está com um filho, está protegida já na residência de um filho que mora numa fazenda na zona rural lá de São Simão. Então, portanto, o promotor vai ouvir ainda hoje, ele pretende também ouvir essa neta para tentar esclarecer o que teria motivado esse desentendimento inicialmente e depois essa agressão que nada justifica essa agressão a essa idosa de 90 anos, Rosane. Tá certo, Fábio, obrigada pelas informações. Agora sim, a gente vê nas imagens, a gente não entende o contexto daquela situação, mas uma coisa é fato, a gente percebe pela imagem que houve excesso. A idosa tem 90 anos, quando a neta puxa ali o andador, ela quase cai da cadeira. Já pensou, gente? Uma idosa, se ela quebrar a perna ali, ela não consegue se recuperar tão rápido quanto uma criança, quanto um jovem, quanto a própria neta que puxa o andador dela. Então, realmente, a gente aguarda e a gente acompanha as investigações para entender, de fato, o que aconteceu, o que levou essa neta a fazer isso e que isso não volte a se repetir, que essa senhora fique em segurança em casa. Agora a gente muda de assunto porque ainda não teve alta da maternidade pública Augusta Bastos de Rio Verde, o bebê que foi encontrado numa calçada da cidade essa semana. Então vamos chamar a Muriele Silva, que está acompanhando esse caso desde o início da semana. Muriele, já tem previsão de alta para o bebê receber? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Ainda não, o bebê continua internado aqui na maternidade pública da cidade. Como nós já mostramos essa semana, foi diagnosticada uma infecção nesse menino recém-nascido. Ele está sendo tratado, cuidado aqui no hospital por uma equipe médica, mas os médicos ainda não sabem quando ele vai receber alta. Bom, e aí depois que ele sair aqui do hospital, todo mundo quer saber, né? O que vai acontecer com esse bebê que está sendo assim tão mimado por tanta gente aqui na cidade, inclusive recebendo muitos presentes aqui na maternidade. Todo mundo tem acompanhado essa história que gerou muita comoção aqui na cidade. Bom, para falar sobre esse assunto, sobre o destino desse bebê, eu converso com o Clísio Ferreira, que é conselheiro tutelar. Boa tarde, obrigada pela participação. O que todo mundo quer saber é isso, depois que o bebê receber alta, que ele estiver bem, para onde ele vai ser levado? Boa tarde, Muriele, boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Então, Muriele, essa criança está sob a responsabilidade da maternidade, né? E assim que ganhar alta, essa criança vai ficar, provavelmente ela vai ser acolhida, né? Vai para a casa de abrigo e vai ficar sob a disposição do juiz da infância. Enquanto ela estiver no abrigo, responsabilidade do conselho tutelar, cuidar dela, né? Lá quando está na casa de abrigo, né, o conselho tutelar faz todos os procedimentos ali, faz um acompanhamento, né? Mas desde então já fica sobre a responsabilidade do juiz da infância. E aí o juiz pode decidir que a criança volte para a família, caso seja localizada, né, identificada, ou que ela vá para adoção, né? E aí a gente sabe que existe toda uma burocracia, mas a gente percebe que na cidade muitas pessoas até comentam, gostaria de adotar, mas aí já existe um processo, a pessoa precisa entrar numa fila de espera, né? Isso, Muriele. Então, assim que essa criança estiver na casa de abrigo, né, ganhar alta da maternidade, né, essa criança vai estar em segurança, né, lá na casa de abrigo, assim como está aqui também na maternidade, né? Aí vai depender do juiz, né? Do juiz da infância, para ver a situação, se localiza essa família, fazer um estudo social com essa família, enfim, né? Isso só vai depender do juiz. Ele é que vai decidir os destinos dessa criança, né? Se vai para a família ou se vai para adoção. Tá ótimo, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente continua torcendo pela recuperação do bebê e para que essa história termine da melhor forma possível, né, Rosane? Se ele vai voltar para a família ou se vai receber uma nova família que seja o melhor para esse bebê, para que ele seja cuidado com muito amor. Eu volto com você. Sim, vai ter um final feliz, se Deus quiser. Obrigada, viu, Muriele, pelas informações. Agora, olha, um bebê de 20 dias se engasgou com leite materno e foi salvo por policiais em Caldas Novas. Quem tem os detalhes pra gente desse caso é o Emerson Ferreira. Emerson, que susto, hein?
Pois é, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todos. Um susto para essa família que felizmente aí terminou com uma história de final feliz, né? Mas foi um aperto, viu? Foi a avó que viu essa criança engasgada no berço. Isso foi ontem à tarde lá em Caldas Novas. Essa avó, então, acionou o SAMU e também a Polícia Militar. Pelo telefone, a médica do SAMU foi passando algumas instruções para essa avó. Ela foi fazendo alguns procedimentos até a chegada do SAMU e também da polícia, né? O CPT, que é o Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Militar, chegou primeiro e conseguiu fazer esse salvamento da criança. A gente vai acompanhar agora o que disse a avó, o relato da avó sobre esse salvamento, né? Vamos ver. O neném estava no berço e começou a chorar. De repente eu cheguei lá e eu percebi que ele estava engasgando. Aí eu pedi para minha filha ligar para a polícia, para o bombeiro, ligando para todo mundo. E eu, desesperada, sem saber o que fazer, aí eu lembrei que eu já tinha feito um cursozinho lá onde eu trabalho. E eu fiz a manobra, aí em pouco tempo, eu acredito que em menos de 5 minutos, o pessoal da GPT chegou aqui e eu já entreguei o menino para eles, eles terminou o processo, né, que faz, o procedimento. Aí o bebê chorou, ficou tudo bem. Pois é, que aflição para essa avó e para os outros familiares dentro dessa casa, né? Agora a gente vai acompanhar o que disse os militares aí que participaram desse salvamento. Vamos ver. A mãe veio nos receber no portão, com a criança nos braços, e essa não estava respirando. Iniciamos o processo de tapotagem, onde ela veio expelir o líquido que estava na garganta e voltou a respirar, voltou a chorar. Pois é, a criança felizmente já está bem. Quando a polícia chegou, quando o SAMU chegou ao local, não precisou levar para o hospital porque ela já estava bem de saúde, a médica viu mesmo lá a situação como é que estava e um final feliz para essa família. Mas é um baita susto, né, Rosane? Tomara que agora fique tudo bem com eles e que essa criança seja muito feliz, né? Meu Deus, que desespero. Obrigada, Emerson, pelas informações. Ainda bem que correu tudo bem, né, gente? Agora, olha, a gente fala agora das medidas de combate ao coronavírus. As cidades da região do entorno de Brasília tinham decidido não seguir o decreto do governo de Goiás de 14 por 14. E pela proximidade com o Distrito Federal, 11 cidades acabaram optando por um decreto mais parecido com o que está sendo praticado no DF. Mas acontece que a Justiça mandou fechar muitos segmentos do comércio no DF. Então, diante disso, como é que fica a situação das cidades goianas? Vamos chamar então a Nayara Santos, porque Nayara, como é que fica? Já tem uma definição com relação a isso? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ainda não tem uma definição, mas hoje aconteceu a segunda reunião entre os prefeitos de 11 municípios aqui da região do entorno do Distrito Federal para discutir essas medidas e também sobre a flexibilização do comércio. Como você bem colocou, isso está acontecendo porque a região do entorno do Distrito Federal não está seguindo o decreto do governador Ronaldo Caiado, mas sim o de Brasília, por causa dessa proximidade, porque tem muita gente que trabalha lá, acaba indo todos os dias para Brasília, vai de transporte público, enfim, seriam então os cuidados em relação ao Covid-19, né? Nós conversamos com a prefeita daqui de Lusiânia, Edna Aparecida, e ela disse para a nossa equipe o seguinte, que ela pretende então trazer uma flexibilização do comércio aqui para Lusiânia, sendo que o decreto que está sendo cumprido funciona da seguinte maneira. O comércio não essencial pode funcionar de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até 5 da tarde. Já no sábado deve fechar às 3 horas da tarde e só reabre então no domingo. Ela disse ainda para a nossa equipe que as celebrações, as missas, podem retornar pelo menos 2 vezes por semana, com capacidade aí de 30% de fiéis. A Edna disse ainda que vai intensificar as fiscalizações, principalmente nos bairros, nas áreas de chácaras aqui em Lusiânia, onde estavam acontecendo aí várias denúncias de festas e aglomerações. Agora, por que isso tudo está acontecendo logo agora, né? Acontece que na terça-feira, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tinha publicado um decreto autorizando aí a reabertura de alguns segmentos aí do comércio, como, por exemplo, bares, restaurantes e também academias. No mesmo dia, Rosane, inclusive, que ele decretou o Distrito Federal em calamidade pública. Acontece que a Justiça revogou, então, essa medida e ontem entrou com um pedido aí, pedindo para poder fechar
esse segmento do comércio novamente. Então, desde ontem, os bares, restaurantes, academias, salões de beleza estão fechados lá no Distrito Federal. Ibanez Rocha informou para a gente, a assessoria de imprensa do Distrito Federal informou para a gente que o Ibanez Rocha vai ter uma reunião hoje à tarde com a Justiça para definir se de fato esse decreto que está valendo lá em Brasília, né, com o fechamento desse segmento do comércio, isso vai permanecer ou se ele ainda vai publicar um novo decreto. Inclusive, os prefeitos aqui do entorno do Distrito Federal aguardam também essa publicação aí, essa novidade a respeito desse novo decreto, para também tomar a decisão. Como é que vai ficar a região do entorno do Distrito Federal? Vai haver uma flexibilização no comércio? Volta a funcionar até as 10 horas da noite, como estava acontecendo? Ou continua? Comércio não essencial fecha obrigatoriamente às 5 da tarde. Então, é uma resposta aí que a gente também aguarda, viu, Rosane? Tá certo, Nayara. Obrigada pelas informações, viu? Em Catalão, servidores da unidade prisional impediram que drogas e um celular chegassem aos presos. Foram duas ocorrências diferentes e que chamaram a atenção dos servidores. O material foi apreendido durante o dia de visita aos presos. Na primeira ocorrência, uma senhora tentou entrar com maconha dentro de embalagens de tempero de macarrão. A droga seria entregue ao neto dela. O segundo caso se trata de uma mãe de um preso que tentou passar com um telefone celular e um carregador dentro de um frasco de shampoo. A direção da unidade abriu procedimento administrativo para apuração dos fatos e aplicação de sanções disciplinares aos presos que receberiam o material. Já as duas mulheres foram encaminhadas para a Polícia Civil. E em Formosa, uma mulher foi presa tentando entrar com comprimidos de LSD no presídio estadual. A droga estava escondida na costura de um cobertor que seria entregue ao marido dessa mulher. A droga foi descoberta durante a revista também. Os agentes perceberam que tinha algo diferente nesse cobertor e acabaram encontrando os comprimidos. A mulher foi presa e foi aberto um procedimento para apurar e punir o detento que iria receber a droga. Agora, olha essa, câmeras de monitoramento registraram o momento em que criminosos furtaram uma loja de aparelhos eletrônicos em Jataí. Ao todo, foram levados 4 caixas de som, uma câmera fotográfica, capas de celulares e 10 fones de ouvido. A ação aconteceu durante a madrugada dessa quinta-feira no centro da cidade. Eles quebraram o cadeado da grade com um alicate e depois quebraram a porta de vidro com um chute. Em pouco tempo, eles pegaram diversos objetos eletrônicos e acessórios, como a câmera fotográfica, os fones de ouvido, as capas de celulares. Não demorou muito, o alarme disparou e eles saíram correndo, deixando prejuízo de R$5 mil para o comerciante. A PM esteve no local, chegou a abordar alguns suspeitos em um carro, mas como não encontraram nada, eles foram liberados. Até o momento, ninguém foi preso. O Felipe Augusto estava na fazenda em Santa Helena e contou pra gente que é essa imagem que ele vê todo final do dia na roça. Oh, coisa boa, bonito demais, gente. E olha só quem estava curtindo uma pescaria e lembrou da gente. A Maria Abadia, de Santa Terezinha, disse que essa foto foi tirada na beira do rio Crixás e que estava pescando e apreciando esse lugar lindo. Oh, beleza. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? E olha só, recebi aqui também mensagens aqui, olha, vamos lá. O Divino de Cristalina, mandar um beijo, um cheiro para esse povo aqui, ó. O Divino de Cristalina, a Rosângela da Vila Jaiara em Anápolis, a Vilma, também de Anápolis, o Roberto e a Claudinha de Lusiânia, Genivaldo Vitorino de Catalão, também está mandando um abraço para a gente. A Eleusa e a Valteide de Porangatu, mandando um abraço para o pessoal de Porangatu, um abraço para todo mundo aí, viu, que está sempre ligadinho aqui com a gente. Também tem o Jader de Lusiânia mandando um abraço, o Jorge de Lusiânia também mandando um abraço para a gente, ó. Lucimar de Tumbiara. Em Anápolis, os primos do Rui estão mandando um abraço também. E a Keila Silva de Rio Verde, que Deus abençoe todo mundo, Adriel de Catalão, faz o seguinte, você quer mandar também a participação? Manda mensagem para a gente no 62 985455555, tá bom? Que eu leio aqui para você. E olha, a seguir, está circulando nas redes sociais um vídeo de um vereador de Jataí dançando quadrilha em uma festa junina. E o pior, gritando viva ao coronavírus.
E ainda hoje, os clubes de Caldas Novas também reabriram. Você vai ver agora aí imagens de Porangatu e quem chamou o intervalo pra gente são as irmãs Hanna e Betina de Rio Verde. Daqui a pouco a gente volta. Jornal Ajudei, volta já.